O empresário João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, presidente da Gurgel Motores, comigo nos estúdios paulistas de Manchete. Um homem de 82 anos está sentado sozinho dentro de casa, em São Paulo. Ele já não reconhece direito os rostos ao seu redor, mas em algum lugar da memória ainda guarda uma fábrica inteira. Décadas antes, esse mesmo homem tinha construído, com as próprias mãos e a teimosia de um louco, o único carro 100% brasileiro que este país já produziu em escala. Ele vendeu esse carro para a Arábia Saudita. Ele venceu a Volkswagen, a Fiat e a Ford em terreno que ninguém achava possível vencer. E mesmo assim, foi destruído. Não por um concorrente melhor. Não por um erro de engenharia. Foi destruído por uma assinatura, uma única decisão tomada em Brasília, que em poucos meses transformou o sonho de uma vida inteira em pó. O nome dele era João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. E essa é a história de como o Brasil criou, aplaudiu e depois esmagou o próprio filho mais brasileiro que a indústria automotiva nacional já teve. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente qual foi a decisão do governo que, num único golpe, quebrou as pernas desse sonho, e porque até hoje existe gente que considera isso um dos maiores crimes silenciosos da história industrial brasileira. Tudo começou muito antes da fábrica. Começou dentro de uma sala de aula. João Gurgel nasceu em 1926, na cidade de Franca, interior de São Paulo. Desde muito jovem, ele tinha uma obsessão que parecia ridícula para a época. Ele queria construir um carro genuinamente brasileiro, projetado e fabricado aqui, sem depender de matriz estrangeira. Ele estudou engenharia mecânica e elétrica na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, uma das mais respeitadas do país. E na hora de apresentar seu projeto de formatura, o trabalho que definiria sua entrada no mercado de trabalho, Gurgel não quis fazer o que os outros faziam. Ele queria apresentar o protótipo de um pequeno automóvel popular, de 2 cilindros, que ele mesmo havia batizado de Tião. O problema é que o professor orientador tinha pedido outra coisa. O projeto de um guindaste. Gurgel quase foi reprovado por insistir no carro. E o professor, irritado, disse a frase que Gurgel carregaria pelo resto da vida. Carro não se fabrica, Gurgel. Carro se compra. Aquela frase deveria ter matado o sonho ali mesmo. Mas ela fez o efeito contrário. Depois de formado, Gurgel fez pós-graduação nos Estados Unidos e conseguiu trabalhar em 2 gigantes, a Buick Motor Corporation e a General Motors Truck and Coach Corporation. Ele estava literalmente dentro do coração da indústria automotiva mais poderosa do planeta, aprendendo exatamente como se fabricava um carro de verdade. Mas eis o primeiro problema que ele teria que resolver: como trazer esse conhecimento para um Brasil que, nos anos 50 e 60, praticamente não tinha indústria automotiva própria. Se você acha que ele foi direto fabricar carros, se engana. O caminho foi bem mais estranho que isso. E é justamente essa parte que quase ninguém conta. Antes de qualquer coisa, você precisa entender o quanto Gurgel estava disposto a se reinventar. Em 1958, ele fundou a Moplast, uma empresa de moldagem de plásticos, e virou fornecedor de letreiros luminosos para empresas brasileiras. Nada a ver com carros, na aparência. Mas foi ali que ele dominou a técnica que, anos depois, se tornaria a marca registrada de tudo o que ele construiria: a fibra de vidro. Em 1964, ele deixou a Moplast e abriu a Macan, uma revenda Volkswagen que também fabricava karts, mini-carros infantis e até um transportador industrial chamado Mocar, usado para movimentar cargas dentro de fábricas e aeroportos. Gurgel estava, literalmente, testando cada peça do quebra-cabeça antes de arriscar tudo de uma vez. E eis que não é o momento de eu contar tudo agora. Porque daqui a pouco você vai ver o que aconteceu quando finalmente, no dia 1º de setembro de 1969, ele decidiu parar de testar
e começar a construir de verdade. Antes disso, se você ainda não é inscrito neste canal, esse é o momento certo. Porque aqui a gente não conta só a história do carro. A gente conta a história do homem por trás do carro, com todos os detalhes que a Wikipédia não coloca. E essa história do Gurgel tem uma reviravolta lá na frente que vai te deixar com raiva de quem estava no poder na época. Se inscreve agora e ativa o sininho, porque essa é só a primeira parte de tudo o que esse homem construiu e destruíram dele. No dia 1º de setembro de 1969, na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, nascia oficialmente a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos. O primeiro carro da marca chamava-se Ipanema, um buggy fora de estrada, carroceria de plástico e fibra de vidro, capota de lona, motor e mecânica emprestados da Volkswagen. Não era ainda o carro 100% nacional que ele sonhava, mas era o primeiro passo real. E o mercado abraçou aquilo com uma força que ninguém esperava. Só que Gurgel não parava de arriscar. Em 1974, enquanto o resto do mundo mal discutia carros elétricos, ele lançou o Itaipu, um carrinho urbano elétrico que podia ser carregado em qualquer tomada de casa, como se fosse um eletrodoméstico. Pensa nisso por um segundo. Estamos falando dos anos 70. Um empresário brasileiro tentando emplacar mobilidade elétrica quase 50 anos antes de isso virar tendência mundial. O problema foi cruel e mecânico. As baterias da época eram pesadas demais e não duravam quase nada. O Itaipu quebrava, falhava, decepcionava. Foi um fracasso comercial, mas não um fracasso de visão. Gurgel estava certo demais, cedo demais. Ele não desistiu. Reagrupou, voltou para o que sabia fazer melhor e lançou o Chavante, depois rebatizado X-Dose, e mais tarde o Tocantins, em 1988. A empresa cresceu tanto que passou a exportar veículos para vários países da América Latina e até para a Arábia Saudita. Sim, você ouviu certo. Um fabricante brasileiro de fibra de vidro, nascido numa cidade do interior paulista, mandando carros para o deserto árabe. Enquanto isso, a Volkswagen e a Fiat mal conseguiam imaginar que aquele empresário teimoso um dia chegaria perto delas. Mas o capítulo mais importante ainda estava por vir. Em 1987, Gurgel lançou o que ele chamou internamente de Projeto Senna, um mini-carro que podia ser configurado com motores de 26 ou 32 cavalos. Esse projeto deu origem ao BR-800, o primeiro carro 100% brasileiro produzido em escala industrial da história do país. Se você já viu o vídeo que fizemos aqui no canal só sobre o BR-800, sabe o quanto esse carro foi revolucionário. E sabe também que a estratégia deu certo no começo. Gurgel vendeu tanto que conseguiu se financiar até com a venda de ações da própria empresa. Pela primeira vez, parecia que o sonho da faculdade, aquele que quase reprovaram, tinha virado realidade absoluta. Mas eu preciso te contar agora a parte que ninguém tira. A parte que transformou tudo isso em tragédia. No começo dos anos 90, o governo brasileiro, sob o comando de Fernando Collor de Mello, tomou duas decisões que juntas formaram a arma perfeita contra a Gurgel. Primeiro, isentou o pagamento de IPI para carros nacionais com motores abaixo de 1000 cm3, o que na teoria deveria ter ajudado a Gurgel. Segundo, e esse foi o golpe fatal, liberou as importações no Brasil. De um dia para o outro, o mercado brasileiro foi inundado por carros estrangeiros, com preços, acabamento e tecnologia que a pequena Gurgel jamais teria como acompanhar. Modelos como o Fiat Uno 1000 custavam praticamente o mesmo que um Gurgel, mas vinham com todo o peso e a estrutura de uma multinacional atrás. A empresa que tinha nascido para provar que o Brasil podia fabricar seus próprios carros foi obrigada a competir, sem escudo nenhum, contra o mundo inteiro. Em 1993, cheia de dívidas, a Gurgel pediu concordata.
João Gurgel tentou de tudo, inclusive levantar um empréstimo de última hora para salvar a empresa. Não conseguiu. Em 1994, a falência foi decretada. Mesmo assim, ele não largou. A empresa recorreu, brigou na justiça e conseguiu manter alguma produção até 1996. Foi o último suspiro. Depois disso, o homem que tinha desafiado a Volkswagen, a Fiat e a Ford com fibra de vidro e teimosia passou a viver de palestras, contando a própria história para quem quisesse ouvir. Em 2003, o registro da marca Gurgel expirou e foi comprado por outro empresário que tentou, sem o mesmo sucesso, reviver o nome. João Gurgel sofreu com o mal de Alzheimer durante os últimos 8 anos de vida. Ele morreu no dia 30 de janeiro de 2009, em sua própria casa, em São Paulo, aos 82 anos. Antes de partir, ele deixou uma frase que resume tudo o que foi essa vida inteira de resistência. A ideia que eu não puder realizar, eu vendo. Pensa nisso por um instante. O mesmo homem que ouviu de um professor que carro não se fabrica, se compra, passou a vida inteira provando o contrário. E quando finalmente conseguiu, quando finalmente fabricou, exportou e venceu, não foi um concorrente melhor que o derrubou. Foi uma canetada. Hoje, quando você vê um Gurgel BR 800 abandonado numa garagem, ou aquele Chavante enferrujado à venda por preço de sucata, você não está vendo só um carro velho. Está vendo o que sobrou de um homem que apostou a vida inteira que o Brasil podia fabricar os próprios sonhos e que foi traído bem no momento em que provou que estava certo. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o que realmente aconteceu com a indústria automotiva brasileira, se inscreve no canal. Toda semana a gente traz uma história como essa, de carros e das pessoas por trás deles que o Brasil preferiu esquecer.